Agora nós teremos uma palestra chamada Comunicação e Escrita Científica. E eu convido para mediar esta palestra a professora doutora Andréa Kotait Ayubi. A professora Andréa é enfermeira, tem pós-doutorado em Ciências pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, doutorado e mestrado em Ciências pela Fundação Antônio Prudente. Ela é especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, conselheira efetiva e coordenadora da Câmara Técnica da Atenção à Saúde do Corém, gestão 2024/2026, e é diretora técnica 3 do Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde e Escola de Saúde Pública. Muito obrigada, professora Andréa. Fique à vontade para apresentar nosso palestrante, lembrando que temos 35 minutos de palestra e, ao final, temos 10 minutos para as considerações, responder perguntas e alguns questionamentos. Bom dia, boa tarde novamente a todos. É um prazer, na verdade, para mim apresentar meu querido Vinícius Batista. O Dr. Vinícius, ele é enfermeiro, ele é especialista em cardiologia pela Unifesp, ele tem mestrado e doutorado em ciências pela Escola Paulista de Enfermagem, ele é professor adjunto também da Unifesp, orientador do programa de pós-graduação de enfermagem, ele também é conselheiro, como eu, do Corém São Paulo, é pesquisador em processos de enfermagem e é líder do Centro de Pesquisa em Ultrassonografia Point of Care para enfermeiros da América Latina. Além disso, ele é muito querido, é um enfermeiro que vocês vão adorar a aula dele, é uma pessoa que tem uma estratégia de aula impecável. Então, bem-vindo, Vinícius, obrigado pelo aceite o nosso convite e que você seja novamente integrado ao nosso CONESP. O Vinícius tem participado desde o início. A palavra é com você agora. Vocês me ouvem? Sim. Então, tá certo, eu vou compartilhar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Andréa, doutor Marcos, de toda a equipe, para discutir um tema que também tem a ver com... eu sempre falo muito sobre processos de enfermagem, registros, mas que dessa vez me coube... Posso pedir para você aproximar um pouquinho o seu microfone? Ixi, pode ser. O microfone aí do seu fone. Não, esse daqui não Ele funciona, não... é o daqui. Tá, porque tá só um pouquinho baixo. Eita, peraí, deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Vocês conseguem me ver? Me ouvir? Já conseguimos ouvir. Se o senhor conseguir ficar só um pouquinho mais próximo, está muito longe do microfone? Não, o microfone está bem aqui na frente. Então tá bom. Pode continuar. Então tá certo. Então, gostaria de agradecer a palestra, e eu sei que a Andréa vai me dar 2 horas para falar de comunicação e escrita científica, e aqui o objetivo é para a gente discutir um pouquinho como é que a gente faz, quais são os princípios da redação científica e quais são os princípios da elaboração de um artigo científico. É muito importante a gente sempre pensar por que precisamos discutir a comunicação e a escrita científica. Primeiro, a gente tem que pensar por que a gente precisa produzir artigos científicos. Esse é o primeiro ponto a ser discutido. Por que a importância da produção de artigos científicos? Porque é o artigo científico que compõe a construção do conhecimento. Então, quando eu faço uma pesquisa, e essa pesquisa, seja ela de mestrado, ou de doutorado, ou de uma especialização, ou mesmo uma pesquisa que foi realizada no serviço de saúde, a comunicação com a comunidade científica se dá através de 2 maneiras. Da apresentação dos resultados desta pesquisa. Ixi, caiu a minha conexão? Não, professor. Nós vamos transmitir os slides por aqui. Tá ok? Só por configuração mesmo, que o seu compartilhamento aparece os próximos slides. Então, a gente vai
compartilhar por aqui. Tá certo? Então vocês que estão compartilhando agora. Isso. Você só sinaliza a gente quando for para mudar, que a Tá gente... ótimo, não tem problema. Então, como eu estava falando para vocês, o porquê que a gente precisa pensar na comunicação científica e por que que precisamos produzir artigos científicos? Porque é a produção do artigo científico que nós comunicamos os nossos achados com a comunidade científica. Então, a construção do conhecimento, ela se dá pela construção e pela transmissão dessa informação. E a transmissão da produção científica se dá ou através da apresentação dessas pesquisas em eventos científicos, ou até mesmo desses artigos científicos. Porém, os artigos científicos, eles precisam ter algumas normas para serem redigidos. E essas duas publicações bem interessantes, um chamado Erros em Artigos Científicos, são mais conceituais do que de expressão, e uma outra publicação que foi um editorial falando do jogo dos erros, né? Os motivos pelos quais um artigo é aceito ou rejeitado. Então, você pode passar para mim? Quando a gente pega essas duas publicações, nós temos por que um artigo é rejeitado? Olha lá, primeiro, há uma falta de originalidade. Então, o que que nós temos? Eu preciso transmitir conhecimento, um conhecimento novo. Então, aquele artigo científico, por exemplo, que já se tem muito conhecimento sobre aquele assunto, já se esgotou a discussão sobre aquele determinado assunto, e aquele artigo não traz nada de inovador, a falta de originalidade é um dos itens que leva à rejeição de um artigo científico. O segundo item são os problemas metodológicos. Eu costumo dizer aos meus alunos da pós-graduação que assim a gente não tem que correr para produzir um projeto de pesquisa. Por quê? Porque se eu correr e pular etapas, principalmente na discussão metodológica, quando eu acabar o trabalho eu não tenho o que fazer, porque o método foi feito de maneira equivocada. Outro problema, além dos problemas metodológicos, são dados insuficientes, uma amostra populacional muito baixa. E análises estatísticas inadequadas. Nossa, Vinícius, nós temos esses erros nos periódicos, infelizmente ainda passam. E, obviamente, que quanto maior o extrato da revista, quanto maior o fator H, quanto mais quanto mais aquela revista tenha e seja indexada em base de dados, isso diminui os erros, mas isso pode acontecer. Agora, a gente tem dois grandes problemas, que é o gancho da nossa aula, que é o problema de redação e revisão de literatura insuficiente. Ou seja, os autores não conhecem o estado da arte sobre aquele determinado assunto. E quando redigem aquele artigo, redigem de uma maneira inadequada, tendo falhas nos princípios básicos da comunicação científica. Outro problema é as conclusões não suportadas pelos dados. Então, eu identifiquei lá que as mulheres apresentam piora na fragilidade nos pacientes com IC, e a conclusão eu estou falando de qualidade de vida, ou seja, eu concluo aquilo que eu não identifiquei. Esse é um outro problema, além dos problemas éticos. Então, quando nós pensamos... Pode passar o próximo, por favor? Então, um dos primeiros passos, quando a gente pensa na comunicação e na escrita científica, é conhecer muito bem o estado da arte daquele determinado assunto. Legal, Vinícius, eu estou produzindo um projeto de pesquisa para discutir sobre a sede nos pacientes após acidente vascular cerebral, como um fenômeno tratável por ações interprofissionais. Eu preciso conhecer muito bem a sede,
a prevalência dessa resposta humana nessa população de pacientes com AVC, ou seja, eu preciso conhecer muito sobre aquele determinado assunto. Observamos muitos artigos quando eu faço a revisão que muitas vezes a introdução ela até está redigida de maneira adequada, mas o autor não citou os principais referenciais sobre aquele determinado assunto. Então, faltou o guideline principal sobre aquela determinada situação clínica. Então, a primeira pesquisa, então, quando a gente pensa em construir um projeto de pesquisa, um relatório científico, é a primeira pesquisa a revisão de literatura. Preciso conhecer muito bem, né? E o sucesso de um artigo depende do quê? Da qualidade dos dados, como eu coloquei, de suas análises, na forma como são escritos, na clareza das tabelas e figuras. Então, você vê que, além de eu ter um bom conhecimento sobre aquele determinado assunto, eu tenho que redigir aquele meu artigo com uma clareza muito grande, escrito dentro dos princípios científicos e escrito também todas as etapas do artigo, seja introdução, objetivo, método, o resultado e também as discussões. Pode passar, por favor? Então, quais são os princípios que a gente precisa pensar da redação científica? O primeiro princípio, quando a gente começa a escrever um projeto, um artigo científico, um projeto de pesquisa, é a impessoalidade. Então, a gente sempre escreve usando a terceira pessoa, e isso é um princípio de redação científica. E evitar ao máximo referências pessoais. Então, por exemplo, os meus estudos, na minha tese, ao invés de eu escutar, na minha tese de doutorado, comprovei, foi comprovado no estudo XYZ, ou seja, o primeiro princípio é a impessoalidade, é a escrita utilizando a terceira pessoa. O segundo grande princípio da redação científica é a objetividade. Como o tempo urge, né, nós precisamos ser objetivos, claros, concisos e objetivos. Né? Claro, conciso e objetivo. Então, evitar sentimentos, impressões subjetivas. Acho que está dando algum problema aqui na, na, no compartilhamento, mas não tem problema. Olha lá, um exemplo da objetividade, eu não preciso colocar os dados, aparentemente revelam uma tendência. Olha quantas palavras que poderiam ser sintetizadas. Os dados tendenciam, apresentam uma tendência, ou seja, às vezes a gente lê um artigo científico e um parágrafo de 6 linhas poderiam ter sido reduzidas em 2 linhas. Então, eu preciso ser objetivo, evitando sentimentos. Então, por exemplo, lá na discussão de um artigo que vi uma certa vez, foi muito prazeroso a coleta de dados nesta população. Isso não faz parte do artigo científico, exceto se ele teve esse objetivo, né? Relatar os sentimentos de coletadoras de dados, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu estou fazendo lá uma análise da prevalência de lesão de pele relacionada à assistência em saúde, eu tenho que evitar esses dados, essas impressões subjetivas. Próximo. Coerência, esse é um outro ponto muito importante. É a lógica interna do artigo, é a lógica interna do projeto de pesquisa. Ou seja, aquele texto coerente é aquele que tem ideias, observações e opiniões de maneira ordenada, indo, olha lá, do mais geral para o mais particular. Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, na introdução, a gente faz a introdução no aspecto funil, ou seja,
o mais amplo para eu delimitar o meu problema de pesquisa. Então, eu vou, olha lá, o que se sabe, o que ainda não se sabe e o que você quer discutir. Então, eu vou do mais amplo conceito lá do acidente vascular encefálico, as repercussões do AVC na vida do indivíduo, podendo chegar na sede, por que, que o paciente com AVC pode ter sede? Eu estou dando um exemplo aleatório, tá? E o que, que eu quero avaliar? Eu quero avaliar a prevalência de sede nos pacientes com AVC ou eu quero avaliar a repercussão da sede na qualidade de vida? Então, eu preciso pensar nesta coerência. Vinícius, dá um exemplo de texto coerente. Então, o indivíduo está falando o que ele quer estudar no começo da introdução, depois ele está definindo epidemiologicamente aquela determinada doença, ou seja, ele não segue uma lógica. Então, sempre lembrem, a lógica ela vai do que mais se sabe do que menos se sabe. Então, sempre lembrando no aspecto do funil. Próximo. Olha lá. O outro ponto, informatividade. Olha lá. Transmissão do conhecimento relevante de dados observacionais ou pelo menos uma síntese. Ou seja, aquela introdução, aquele objetivo, aquele artigo tem que trazer alguma informação. Sair do nada e voltar para o mesmo lugar, hoje não temos mais espaço. E além dele ser informativo, ele também, como eu já havia dito anteriormente, ele tem que ser claro, conciso e preciso. Eu tenho que evitar ser extremamente prolixo. Então, tem que ser, olha lá, objetivo, claro, conciso, preciso. Objetivo, claro, conciso, preciso. Ou seja, o que, que eu estou querendo passar de informações, transmitir da informação naquele parágrafo. Escreva de maneira mais clara. Isso é o princípio da redação científica, que é diferente do princípio, senhores, da redação, por exemplo, de uma obra, de um livro de ficção, onde o autor ele pode ou não ter a característica de ser bastante prolixo, de trazer muitos detalhes. Aqui na redação científica, não. Eu tenho que transmitir informação no menor número de linhas naquele parágrafo. Então, eu tenho que ser rápido e trazendo informações novas. Pode passar, por favor? Outro ponto é a adequação do vocabulário. Né? Aqui se trata da transmissão de ciência. Então, ele fala, ó, evitar ao máximo o uso de jargão. Né? Esses dias eu peguei um artigo que estava sendo descrito, o paciente estava em hemolenta. Hemolenta é uma hemodiafiltração venovenosa contínua, muito utilizada no paciente de UTI, mas que nós utilizamos isso como um jargão. Hemolenta, está com gelco. Não, ele não está com gelco. Esse paciente está com catéter sob agulha dentro de uma veia. Esse paciente está realizando hemodiálise contínua. Então, esses jargões também é outro princípio da redação científica, né, adequação do vocabulário, que a gente tenta evitar ao máximo, e sempre utilizando os termos corretos e sem esses termos específicos da prática diária, né? Pode passar, por favor? Ah, esse é ótimo. Este é ótimo. Outro princípio da redação, modéstia. A gente, na redação científica, nos artigos, nós discutimos os nossos dados com os dados já identificados na literatura. Então, é desejável que eu, olha, esses dados são reafirmados pelo estudo XYZ, ou, por exemplo, os meus dados são diferentes de um outro estudo. Então, nós publicamos agora um artigo sobre função sexual em mulheres com hipertensão arterial pulmonar, e os dados foram diferentes.
Por quê? Porque lá foi feito na Europa, aqui foi feito no Brasil, deve-se respeitar os valores culturais e geográficos. Então, assim, eu estou contrapondo, mas eu nunca insinuo de maneira não cortês as falhas dos outros estudos. Eu faço, na realidade, eu justifico os meus dados ou contraponho tentando trazer as diferenças dos estudos. Então, assim, esse. Certa vez eu li isso num artigo avaliando. Este foi o melhor trabalho que será publicado em revistas nacionais sobre esse assunto. Ele falhou na modéstia, eu não sei se é o melhor. Como é que ele pode afirmar que é o melhor? E se daqui um mês sair o melhor ainda? Ele pode falar, olha, o ineditismo do estudo, o rigor metodológico, mas ele não pode reafirmar que aquele estudo é o melhor, tá? Então, esse é mais um princípio da redação científica. Pode passar, por favor? Imparcialidade, esse é um outro ponto, né? Ser imparcial, o esforço científico deve estar amparado em evidências concretas que sustentam a conclusão. Ou seja, o que é ser imparcial? É olhar os meus dados e falar: olha, com esses dados que nós chegamos, eu consigo concluir isso. Então, esse é um dado que até coloquei lá naquelas duas publicações sobre erros em artigos científicos, onde as pessoas falam: olha, eu tive determinadas respostas e concluo outro item. Estou fazendo uma forçação de barra. Eu não tenho como chegar nessa conclusão. Ah, mas quem tem sede altera a qualidade de vida, mas você não estudou isso. Como é que você está conseguindo, querendo aí empurrar isso na conclusão goela abaixo? Então, a imparcialidade é um outro ponto muito importante. Eu olho os meus dados, o que eu consigo concluir dentro desses dados? Próximo. E aí, quando a gente pensa nesses princípios da redação científica, e aí, como nós já discutimos, a impessoalidade, a objetividade, a gente seja claro, conciso, direto, transmitindo informações com texto coerente, do maior para o menor na introdução, a discussão maior, o que você tem, o que você achou, o que corrobora com os dados da literatura, o que diverge, diante daqueles dados, o que você propõe. Então, eu tenho que tentar fazer um texto coerente, ordenado e que seja prazeroso para o leitor. Não há coisa mais triste dentro da publicação de um artigo científico quando aquele artigo não é lido, não é citado, né? Não é acessado nas bases de dados. A gente fala, pô, será que não é muito bem citado? Será que está escrito bem? Será que foi feito de maneira adequada? Então, ele tem que trazer informação, tem que ser claro, tenho que ter um vocabulário muito bem adequado, eu não preciso utilizar um vernáculo extremamente aprimorado de Machado de Assis, e que não é um vocabulário usual da comunidade científica. Então, eu utilizo um vernáculo adequado, evitando jargões e não esquecendo da modéstia e da imparcialidade. Então, quando a gente pensa nesses princípios da redação científica, eu tenho que pensar que esses princípios devem estar e devem ser o norte para a escrita em todas as fases de um artigo científico. Então, desde o título, o abstract, o resumo, a introdução, métodos, os resultados, a discussão e as referências. Então, todo artigo científico, né, ele é dividido, ou da mesma forma que todo projeto científico, ele é dividido nessas etapas. Primeiro, o título, né? Antigamente as pessoas eram mais cartesianas,
no título das suas pesquisas ou dos seus artigos, e hoje a gente tem visto o artigo científico também como um produto a ser vendido, né? Então, o título ele tem que ser informativo, ele tem que ser atrativo, e eu tenho que guardar informações, eu não vou colocar as respostas do meu artigo logo no título, porque a pessoa leu e vai falar, já sei o que eles alcançaram. O abstract também ele tem que ser conciso, e olha lá o que eu coloquei na introdução, que essa publicação nos colocou. Na introdução, é importante, é o que se sabe, o que não se sabe, a pesquisa e a questão de pesquisa. Por isso que é o formato de funil, até que eu chegue no método. O método precisa ser descrito detalhadamente, sendo reconferido por outros pesquisadores, porque falhas metodológicas dá problema na pesquisa inteira, até na hora da publicação. Então, o método de pesquisa é algo que tem que ser muito bem descrito, e por isso que temos recomendado os checklists do sistema Equator, onde para cada tipo de método de pesquisa nós temos um checklist do sistema Equator, né? Um checklist para estudos de acurácia, para ensaios clínicos, para estudos pré-clínicos, para estudos transversais de coorte. Para cada tipo de estudo eu já tenho um checklist. Os resultados devem ser descritos de acordo com o objetivo, sempre também pensando no resultado maior, chegando no resultado menor, da mesma forma que a discussão. Pode passar para mim, por favor? Então, como eu já falei, toda a introdução ela tem que ser concisa, evitando aqueles comentários muito grandes. Então, tem que transmitir informação, tem que ser concisa e direta. Que você pense, estou escrevendo uma informação em 6 linhas. Será que eu consigo transformar em 3 sem perder qualidade? Então, direto e reto. É proposto que a sessão, olha lá, seja um cone, um funil. O que se sabe, o que não se sabe e o que se quer estudar. E sempre trazendo uma visão geral. Por isso que eu falei, olha, o que se sabe? Olha, já se sabe isso, isso, isso. O que ainda não se sabe? E aí eu venho com a minha pesquisa. E aí a importância do pesquisador e do responsável conhecer muito sobre aquela determinada temática. Próximo. Os objetivos também devem ser descritos de acordo com o que se quer estudar, né? Normalmente, os objetivos de uma pesquisa estão muito relacionados com o método, tá? Eu quero analisar, eu quero avaliar, eu quero identificar como estudos, por exemplo, transversais ou de coorte. Agora, quando eu quero avaliar eficácia, eficiência, efetividade de uma determinada intervenção, aí eu já estou pensando no ensaio clínico ou no estudo quase experimental. Eu quero comparar, né, um teste diagnóstico com o outro. Então, eu sempre tenho que pensar que o objetivo tem que ser descrito com verbo no infinitivo e pensando nas minhas hipóteses. Se eu vou rejeitar a hipótese de nulidade ou se eu vou não rejeitar a hipótese de nulidade, pensando em quais são as hipóteses que eu tenho para esse estudo. Então, a gente só consegue identificar hipóteses corretas quando eu conheço muito bem aquele determinado assunto. Vinícius, você conseguiria fazer uma hipótese para um estudo com mulheres grávidas hipertensas? Não, eu entendo de hipertensão, mas não de gravidez. Então, eu não detenho conhecimento para fazer uma hipótese desse determinado estudo. Pode passar, por favor? Aí, nós temos o método, né? O método, primeiro, preciso pensar se é um estudo qualitativo, quantitativo ou misto, né? Um estudo qual e quant, e preciso pensar qual é o meu tipo de pesquisa. É um estudo de intervenção ou é um estudo observacional? Se é um estudo observacional, é um estudo transversal, caso em controle
ou de coorte. Se é um estudo de intervenção, se eu vou ter um grupo controle ou não. Isso minimizando muitos tipos de estudo. Por isso que, para fazer um projeto científico com uma boa redação científica, há de se conhecer muito método de pesquisa. Eu tenho que apresentar quem vai ser a minha população, a amostra, e os critérios de inclusão, de não inclusão e de exclusão, que são pontos diferentes. Preciso pensar muito bem como é que o que eu vou utilizar de instrumentos para avaliação daquele fenômeno. Por isso que você vê que o método ele tem que ser muito bem detalhado, porque às vezes você fez uma pesquisa tão boa, mas você escolheu um instrumento com problema, um, um instrumento de medida que tem problema. Então não é a pesquisa que estava não é a pesquisa que foi descrita de maneira errada, é um instrumento que você escolheu que é ruim para descrever aquele determinado fenômeno. E aí seus dados não vão conseguir transmitir muita informação, porque há um problema no instrumento de base. Além dos instrumentos, eu preciso explicar os procedimentos, né? Eu preciso explicar os procedimentos realizados para a coleta de dados, de maneira bem descrita. Eu vou coletar sim, esse vai ser o primeiro instrumento, depois o segundo, aonde eu vou coletar, quem vai coletar e como vai ser analisados os dados. A consultoria estatística na programação de uma pesquisa científica, ela é fundamental. Todo pesquisador precisa conhecer um pouco de estatística. Pode ser que ele não faça as análises, mas ele precisa entender para que serve cada teste. Além do método, vem os resultados da minha pesquisa, que também devem ser descritas de maneira informativa, clara, concisa, direta, com modéstia e de maneira imparcial. Eu costumo sempre falar, também é um achado de pesquisa não ter diferença significativa. Certa vez o aluno falou, eu estou muito triste porque as análises que o senhor fez não trouxeram diferença estatística. É um achado de pesquisa. Não tem diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres no que tange ao funcionamento sexual em pessoas com insuficiência cardíaca. Ponto. Achado nessa pesquisa. Então, o que eu preciso trazer nos resultados? Quantos pacientes foram incluídos e excluídos? Qual é o perfil da minha população? Por que é muito importante saber o perfil? Para eu saber se eu posso generalizar. Olha, aumentar a atividade física aeróbica reduz LDL e colesterol no estudo que fiz. Qual a população? De 30 a 60 anos. Então, eu não sei se esses dados servem para quem está acima de 60. Esse é um dado, por isso que eu descrevo adequadamente o perfil sociodemográfico. Quem é a população do meu estudo? É uma população com perfil clínico muito bom ou muito ruim? Quais são os dados referentes, olha lá, ao objetivo do estudo? Vem a tabela 2 aqui, ó. Então, a segunda tabela, normalmente nos artigos, é para a gente descrever o meu objetivo. E aí depois vem a análise mais dos fatores relacionados, fatores associados, outras análises estatísticas. Então, você vê que, em geral, a tabela 2 é o que mostra os resultados da minha pesquisa. Precisamos ainda. Ixi, eu tinha esquecido de pedir para que você passasse. Pode passar, por favor? Pode passar mais um? E aí, na discussão que a gente precisa seguir os mesmos princípios da comunicação e da escrita científica. Imparcialidade, clareza, modéstia,
adequação de vocabulários, né? É na discussão também, você vê introdução e discussão, porque o método quase é um padrão que se descreve. Serão incluídos pacientes assim. Agora, a discussão e a introdução, ela vai muito do perfil da escrita do autor daquela pesquisa. Então, eu preciso interpretar os resultados relacionando-os com a literatura e os objetivos da pesquisa. Normalmente, se sugere, no início da discussão, fazer um compilado do que foi identificado. E aí, eu tenho que contextualizar e comparar esses dados com a literatura, né? Discutir as implicações dos resultados, esse é um ponto muito importante, né? Os periódicos científicos eles estão muito pegando nesse ponto. Tá, você achou isso, o que você vai fazer? Qual é a sua sugestão com os seus dados? Você está mostrando que o isolamento social em pessoas, por exemplo, com câncer, piora a adesão. O que você propõe? Existem medidas públicas que podem ser propostas para essa população? Então, eu preciso trazer as implicações dos resultados e as sugestões para futuras pesquisas. E a conclusão tem que sempre responder aos objetivos da pesquisa. Qual era o meu objetivo? Avaliar a prevalência de sede? Então, eu tenho que concluir dizendo qual foi a prevalência de sede. Então, algumas dicas finais, né? Pegando aí 30 minutos, viu, doutor André? Ainda tem. Dicas finais aí, recursos úteis para aprimorar a escrita científica. Então, revisar e editar cuidadosamente o texto, buscando clareza, precisão e concisão. Gente, no mundo de hoje, sei que daqui a alguns anos, esses artigos vão estar menor, cada vez menor, para que eu tenha uma velocidade de transmissão de conhecimento, de informação rápida. Utilizar um guia de estilo para a redação científica, né? Escrever em APA, ABNT, Vancouver, pedir a um colega, um professor, para revisar o texto. Por exemplo, antes de uma submissão desse projeto de pesquisa para órgãos de fomento, para o comitê de ética, para submeter a um processo seletivo em pós-graduação e utilizar ferramentas de verificação de plágio para garantir a originalidade do seu trabalho. Esse é um ponto que tem sido muito questionado, a questão do plágio e do autoplágio. Então, eu termino a nossa discussão, e eu tentei falar rápido para a gente abrir, e eu quero terminar essa discussão dizendo que a produção de uma pesquisa, a produção de uma pesquisa, a redação científica é algo que demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo e demanda principalmente nessa foto aí paciência, né? Eu não tenho muita paciência para ficar escrevendo, para ir lá, então de repente precisa desenvolver para a transmissão desse conhecimento. Então, eu agradeço mais uma vez o convite eu tentei trazer um pouquinho de comunicação, escrita científica e como é que a gente correlaciona isso com projetos de pesquisa. E aí eu fico aberto para as perguntas. Aí tem o meu QR Code com os meus dados sociais e de contato também. Falei, olha, em 35 minutos, viu, doutora Andréa Cotarte? Obrigada, Vinícius. Eu estou vendo aqui, tem bastante elogio, mas ainda não tem pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta para o professor Vinícius? Quem está nos prestigiando tem várias pessoas, mas a Raquel Coutinho, né, ela é coordenadora do NIP, ela falou parabéns, Vinícius, importantes aspectos na elaboração do trabalho científico e nas publicações. Deixa eu ver se alguém quer alguma pergunta. Um outro ponto que valeria a pena, enquanto o pessoal não pergunta,
é a gente olhar também os periódicos científicos a serem publicados também, tá? Hoje tem sido discutido muito sobre os periódicos científicos predatórios, que são aqueles que não têm um rigor científico na análise dos artigos, tá? Então, quando você olhar, cada mês sai lá na página do CNPq, esse é um essa é uma revista predatória. Olha, gente, você olha, se você submeteu em uma semana, você já tem a resposta de um artigo, e mais uma semana ele já publicou, caia fora. Por que que eu estou falando isso? Porque é daquela foto. Porque uma publicação num periódico científico sério, ele vai gerar, no mínimo, uns 5, 6 meses, mínimo. Se for nacional, é mais. Se for internacional, gera em torno de 5 meses. Agora, um artigo científico, você submeteu em 2 dias, você tem uma resposta. Uma vez submetemos um artigo, em 24 horas tinha uma análise. Aí corrigimos, eles já aceitaram e publicaram. Então, quer dizer, ele não tem um rigor científico adequado. Então, o que que a gente pode ver? O Qualiscapes não está sendo reestruturado, aquele Qualiscapes que nós conhecíamos já não existe mais. Então, veja, se o artigo está indexado em base de dados, como PubMed, Web of Science, Scopus, e quanto maior o fator H, né, o fator de impacto, melhor é a revista. Tá? São as duas dicas que eu deixo aqui para vocês. Ô, Vini, fora quando você recebe e-mail de alguém falando que você tem um artigo e que quer que você publique na revista, né? Esse então tem que correr mais ainda. Porque assim, você imagina, você faz um trabalho científico com todos os princípios da redação, e aí você coloca o produto numa revista predatória, que ninguém vai ler, porque as pessoas correm de uma revista predatória. E qual é a diferença, Vinícius? Uma revista predatória, ela não tem um rigor, uma análise rigorosa do periódico, ela não tem avaliação de pares. As revistas científicas sérias, elas têm primeiro avaliação em pares, são 2 revisores, dependendo da revista, são 4 revisores independentes. E aquele seu artigo só vai ser aceito quando todos os revisores que estão avaliando derem o accept, o aceito. Ele passa por vários critérios, o critério de originalidade, de transmissão de informação, ele passa por um editor. Então, assim, tem um processo que vai ser seguido que é mais sério. Tem uma pergunta aqui, Vinícius, da professora Raquel Coutinho, ela pergunta o seguinte, que os alunos comentam do alto custo das publicações e que isso gera muito impacto para o aluno, muitas vezes se torna inviável. Ela queria que você comentasse um pouquinho sobre esse custo. Existe esse custo, principalmente para as revistas nacionais, para pagamento, porque as revistas nacionais precisam pagar onde elas conseguem se hospedar. Então, tem o pagamento de todo o corpo editorial da revista, tem o pagamento da hospedagem, cada artigo que gera um determinado DOI, que é o identificador. Isso, a revista também paga o valor do DOI. Então, tem um custo para a revista que isso acaba sendo realmente repassado aos autores. As revistas internacionais, algumas revistas elas trabalham de maneira híbrida. Ou seja, você tem revistas internacionais que você tem que pagar sempre, que é o Open Access, e tem revistas internacionais com bons indicadores de altimetria que você pode escolher pagar ou não pagar. E você publica nela, só que ela fica um artigo fechado. Então, uma menor quantidade de pessoas podem acessar, só vão acessar quem pagar para ler o seu artigo.
é uma opção que a gente tem feito fora do país, quando a gente não tem um financiamento, é não pagar o Open Access. Quando a gente tem um financiamento, a gente paga até para que a transmissão do conhecimento se dê de maneira mais global, mas existe um custo. Por que fora existe essa possibilidade? Porque fora recebe dinheiro das universidades, de investimentos, de patrocinadores, das sociedades. Então, às vezes, você tem uma revista que não é cobrada, por exemplo. A International Journal of Nursing Knowledge é uma revista da NANDA, então ela é híbrida. Então, você tem o Open Access e o não Open Access, mas você tem, é a sociedade da NANDA, né? É a NANDA organização que está por trás. Aqui, a maioria das revistas, com bons indicadores bibliométricos, por exemplo, da enfermagem, é vinculada às universidades públicas. E o sucateamento das universidades públicas refletem também na revista. Tem que se botar um preço. Então, é realmente, professora Raquel, assustador mesmo, infelizmente. E cada vez mais a gente tem conseguido menos financiamento das agências de fomento para publicação. E aí o aluno tem que tirar, tem que pagar. Então, Vinícius, qual é? Me deu uma curiosidade, qual o valor médio? 2.500, tudo. Taxa de publicação, porque você tem que pensar, taxa de submissão, taxa de publicação e tradução. Então, é mais ou menos essa. Por isso que eu falo para os meus alunos do mestrado: vai guardando R$ 200 por mês. Em 2 anos, você vai ficar tranquilo para poder publicar, se não tivermos o financiamento. Vinícius, a você, muito obrigada. Eu só queria te falar que tem muita gente te assistindo, que eu conheço muita gente da Câmara Técnica nossa, então tá a Vanessa, Morrone, tá a Simone, Mônica, todo mundo eles estão nos assistindo, a Magda o tempo todo, e colegas como a Márcia Fernandes, a Edna, aqui da escola, que estão aqui o tempo todo prestigiando o nosso evento. Queria te agradecer mais uma vez, dizer que você sempre é muito formidável, tua aula é uma aula que traz muito conhecimento, e é por isso que você é sempre convidado, não vai escapar. 2025, 25, não, 26, a gente vai ter o quarto Conep. Então, obrigado, E eu Vinícius. Agora eu vou estarei passar para... presente com vocês. Obrigada. Professor Vinícius, muito obrigada mais uma vez, mais um ano, né? E eu aqui fiquei ouvindo a sua fala, né? E pensando, né? Não importa a que nível de estudo a gente esteja, a escrita científica ela sempre é muito difícil, né? Como a gente começa essa escrita, como é que a gente vai formalizar tudo isso. Então, não é um assunto cansativo, né? Porque a gente precisa muito desse assunto. Eu acho que para todo profissional de saúde é um assunto que é bem relevante para a nossa prática. Muito obrigada.